Olá pessoal, estamos aqui de volta com a nossa segunda aula de Teorias da Comunicação, segunda videoaula, né? Espero que você esteja seguindo à risca aí o que nós pedimos, né? De pelo menos assistir às aulas durante a semana em vídeo para que a gente possa, dentro daquele nosso projeto de sala de aula invertida, né? E de um processo híbrido de aulas, possamos ter assim muito proveito no nosso encontro em sala de aula, ok? Então, hoje o nosso tema é esse, objeto de estudo das teorias da comunicação, justamente porque qualquer campo, né, da ciência, dos estudos sociais, que estuda o ser humano ou qualquer fenômeno físico, químico, biológico, todas essas áreas de pesquisa têm um objeto de estudo. Para uma teoria da comunicação existir, ela precisa ter objetos de estudo definidos. Algumas teorias vão dar ênfase às mensagens, os conteúdos, né? Outras teorias da comunicação vão dar ênfase à recepção da informação. Outros teóricos vão trabalhar o estudo das fontes, né? Nós vamos ver tudo isso aqui hoje, passo a passo, para que você possa depois ler o material de apoio e também em sala de aula a gente possa trabalhar com mais calma, né, questões pontuais que vocês trouxerem para mim, tá certo? Então, o que é que se estuda, né, em comunicação? Mas para exemplificar um pouco, vamos ver aqui qual seria o objeto de estudo de outras áreas do conhecimento. Vamos pegar aqui, por exemplo, a área da história, né? Dentro da história, o que se estuda geralmente é o fato histórico em si, né? Não só o fato histórico, mas também a memória, o registro do fato histórico. Eu mesmo estou fazendo uma pesquisa de uma personalidade do século XVIII aqui no Brasil, e para poder ter acesso ao meu estudo, eu vou precisar do documento, ou pelo menos assim, a transcrição da carta que essa personalidade escreveu para Portugal. Encontrar essa carta transcrita é um maior problemão, porque a Biblioteca Nacional ela tem lá suas metodologias de abordagem. Então, eu vou precisar de um técnico que faça a leitura do português do século XVIII, faça a transcrição para poder ter acesso ao documento. Quer dizer, o meu objeto de estudo é o conteúdo do documento. Se eu não conseguir esse documento, eu não tenho objeto para estudar. Você está entendendo? Então, aqui no caso da história, se estuda o fato histórico, né? Se estuda a documentação histórica, a reconstrução, etc, etc. Aqui no caso, são os cruzados tentando aí destruir algum lugar, provavelmente lá no Oriente Médio, né? Uma coisa assim. Aqui, o sujeito é cruzado, e aqui são os mouros, os islâmicos, né? Eles devem estar tentando tomar Jerusalém aqui. E isso aqui é muito difícil reconstruir porque você tem que confiar em documento antigo e tradição oral. Nem sempre o fato histórico corresponde à realidade. A biologia vai estudar o que? Por exemplo, a evolução das espécies, né? Interessante que eu conversei uma vez com um colega meu da UFMG, ele estava fazendo uma palestra justamente sobre evolução, e ele então falou que esse desenho aqui ele é fajuto. É fajuto por quê? Ele não corresponde à verdade científica. Mas aí o pessoal falou, poxa, mas isso aqui é mais difundido, né? Todo mundo difunde isso aqui, inclusive a imprensa, quando vai falar de Darwin, bota esse desenho aqui. Aí ele, para provocar assim, choque na turma, né? Ele até explicou, não, o homem não vem aqui do macaco, né? Tal. O homem é um macaco. Aí o pessoal caiu de pau em cima desse professor, né? Ele explicou aqui, o desenho não está muito claro, né? Porque a evolução humana não vem necessariamente de um macaco, né? E assim vai. Ok. Também os físicos os astrônomos,
vão escolher os seus objetos de estudo para desenvolver suas teorias, no caso, né? No caso, que é um desenho da teoria geral da relatividade de Einstein para explicar a gravidade, como é que funciona. Aí fica a seu critério depois estudar isso aí, chegar em casa e pesquisar. Mas a nossa pergunta aqui básica é a seguinte: qual que é o objeto, então, de estudo da comunicação? O que uma teoria da comunicação vai estudar necessariamente? Qual é o foco dessa teoria da comunicação? E primeiro, né, temos que lembrar aqui, e é importante nós lembrarmos isso, que uma teoria ela não pode partir apenas de uma imaginação, uma reflexão, de uma mera reflexão a respeito do fenômeno comunicacional. Eu não posso apenas observar, eu tenho que ter uma metodologia para essa observação e também para a intervenção nesse fenômeno, para eu poder estudá-lo mais detalhadamente. Então, eu tenho que eleger uma metodologia de abordagem, né? Então, o objeto de estudo ajuda demais o teórico nessa metodologia de abordagem, tá? Porque quando ele entende o que é o objeto de estudo da comunicação, o teórico, o pesquisador, né? Teórico e pesquisador de comunicação, para mim, são as duas faces da mesma moeda. O pesquisador e o teórico da comunicação, ele, através desse objeto, ele tem condição, então, de fazer uma intervenção no fenômeno e buscar as explicações para esse fenômeno, no caso nosso aqui, a comunicação. E sabemos também que a comunicação ela é bastante complexa, né? O objeto de estudo dela é bastante complexo em relação a esses outros fenômenos aqui. Por mais estranho que possa parecer, né? Estudar a biologia e a física, né? É complicado, mas o objeto de estudo da comunicação em si, que é o indivíduo principalmente, como que o indivíduo reage à comunicação, leva esse estudo para um campo, né, mais complexo um pouco, que é o campo do indivíduo, da pessoa. Também devemos considerar aqui, quando vamos estudar a comunicação do ponto de vista teórico, que a comunicação ela não nos é apresentada apenas de um modo, de um jeito. Mesmo que você, né, esteja super acostumado a usar o celular o dia inteiro, a ponto talvez de muitos, né, de vocês pensarem assim, o meu modo de comunicação é esse aqui, tudo que eu preciso para comunicar está aqui. Na verdade, não. Na verdade, você gasta mais tempo comunicando durante o dia, eu acho, não sei, né, através da comunicação oral. Através da conversa, pura e simples, face a face, um com o outro. Às vezes, mesmo usando um equipamento como esse aqui, você está estabelecendo essa comunicação mais pontual, mais face a face. Isso depende de como você faz isso. Mas vamos imaginar que o nosso objeto de estudo também ele evoluiu ao longo do tempo. Eu tenho aqui uma cena de um professor, né? Provavelmente na Grécia, pelo desenho aqui atrás. Isso aqui é uma idealização, quer dizer que seja real, né? Seja baseado em fato histórico. Mas aqui é um professor antigo dando aula, então ele dava aula assim. Né? Acho até que era bem mais interessante que hoje. O sujeito dava aula livre, dava aula dentro de uma praça e tal. Né? Mas as pessoas estão conversando, e muito da comunicação e da memória da comunicação, aqui nesse caso, ela é oral. Vamos pensar o seguinte, durante milênios, a civilização humana tinha como único modo de comunicação a oralidade. Esse objeto de estudo da oralidade ou daquilo que se comunicou naquele período, praticamente está quase todo ele perdido, porque não havia recurso de gravação dessa oralidade, nem filmagem, nem nada, então ficou para trás, tá? Então, essa é uma etapa super interessante da comunicação humana, que é a transmissão de informação, ou a troca ou interação de imagens,
troca informação de ideias, mas neste caso aqui, na maioria das vezes, 99,99% era feito através da oralidade, da conversa, da expressão, né? Então as pessoas às vezes lembravam das histórias, memorizavam, aquelas histórias viravam lendas, viravam fantasias, viravam assim explicações mágicas sobre a origem das coisas, como o mundo surgiu, né? E assim a religião também se valeu nesse período da oralidade para se desenvolver, né? Não significa também que o período da oralidade acabou, pelo contrário, é um período que ainda usamos hoje. Todas as etapas evolutivas da comunicação, elas se entrelaçam, elas estão presentes no tempo. Surge uma etapa, ela se entrelaça com outra e segue em frente. Olha que interessante aqui, gente, a escrita egípcia, né? Muito baseada em desenhos e pictografias. Olha aqui, ó, tá? Super difícil de entender isso aqui. Essa é a linguagem dos egípcios antigos. E aqui, nesse papiro, né? Papiro é uma planta muito abundante na beirada do rio Nilo, e desse papiro eles prensavam a folha e faziam uma espécie de folha aberta, né? Seca, e com ela era possível, olha só, era possível escrever alguma coisa, desenhar, por aí vai. Esses símbolos que aqui estão, né? Mostram um pouco do desenvolvimento dessa outra etapa, que é a etapa dos manuscritos, que também é uma etapa recente na história da humanidade. Vamos colocar assim, na Caldeia surgiram, né, os primeiros registros de escrita que se tem notícia, que era uma escrita feita na terracota ou barras lajotinhas de barro, e elas eram usadas para, principalmente, contar animais, fazer inventário. Então, a primeira motivação da escrita foi inventariar coisas. E os egípcios aqui tinham um modo de escrita interessante, que é baseado em pictografia ou desenhos. Só conseguiram interpretar isso aqui no século XIX, quando encontraram uma pedra chamada Pedra de Roseta. Champollion achou essa pedra. Aí houve uma interpretação, porque a pedra mostrava esses desenhos traduzidos em outras línguas, inclusive o grego. Aí pronto, você achou uma chave para interpretar isso aqui. Essa etapa, então, dos manuscritos, ela é uma etapa que durou muitos séculos, porque não havia ainda a imprensa, que nós vamos falar daqui a pouco. Essa etapa ainda não acabou, apesar da gente usar muito pouco hoje em dia o registro manuscrito das coisas, né? Às vezes eu estou em sala de aula, eu flagro os alunos sem anotar nada, né? O pessoal quer fazer o registro só na memória, né? Alguns alunos, inclusive, eles, por inteligência ou por preguiça, não sei, né? Eles tiram foto do quadro, né? Porque não quer anotar a coisa ali. E nesse período aqui, então, muitos séculos de manuscritos, pouca gente tinha acesso à leitura disso, que a maioria das pessoas eram analfabetas, tá certo? Então, se você fosse um pesquisador da comunicação aqui nesse período, você estava meio lascado, porque ou você, sei lá, como é que você ia saber da informação na época? Você tinha que estar no métier dos escribas, daquela elite, né? Sacerdotal. Você tinha que virar sacerdote para poder aprender a escrever e ler. Ninguém sabia ler e escrever nada aí durante muitos séculos, né? Isso aí foi, sim, é claro. Temos aqui um exemplo de um outro documento que vai aparecer aqui, no caso também usando aí um papiro, né? Que é essa folha aqui trançada, depois que o papel foi desenvolvido e usado na impressão. Então esses papiros eram folhas abertas, e se registrava então o texto ali. Tá? E interessante que muitos desses papiros foram preservados aí durante os séculos, né? Principalmente se o papiro foi preservado num local muito seco, como é o Oriente Médio. Então muitos desses manuscritos foram salvos porque eles estavam em uma região seca, como é a área lá do Oriente Médio. Aqui no caso,
Tem um texto aqui em grego, não sei qual que é, teria que pesquisar, mas essa escrita aqui é o grego. Tá? Também, com o tempo, com a invenção de Gutenberg, nós temos uma dinamização, então, desse processo de comunicação. Então, você tem aqui uma outra etapa surgindo, né, que é, depois da oralidade, da era manuscrita, agora nós temos a era da tipografia, da imprensa, da reprodução em larga escala de um texto, de uma imagem, de uma informação. Então, esse fluxo, né, de informação, ele vai permitir que a comunicação ela se expanda, e nessa expansão ela vai definindo a cultura, vai definindo o conhecimento e expandindo essa cultura e esse conhecimento também. E, é claro, vai forçar as pessoas a aprender a ler. Tá? Então, esses dois movimentos aí, que é a imprensa de Gutenberg, né? E também o movimento protestante que começa a se expandir na Europa, que faz a tradução da Bíblia do latim para o alemão, principalmente, né? Ou para a língua local, força as pessoas a aprenderem a ler. E também, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né? Espero que consiga aqui mostrar ele aqui. Vou baixar um pouco o som. Isso aqui é uma típica tipografia antiga aí, né? Hoje é interessante que eu já vi uma máquina dessa ali na Praça da Estação. Aqui tem um impressor da moda antiga de uma universidade que está fazendo exatamente como o Gutenberg fez. Exatamente. Isso aqui é uma reprodução da prensa de Gutenberg. Então, o cara, primeiro aqui, ele jogou a tinta, preparou a máscara de impressão, empurrou o carrinho para a prensa. Essa prensa é uma adaptação de uma prensa que era usada para espremer azeitona, para tirar o azeite. Aí vai lá um cara musculoso e aperta. E esse movimento aí, como se fosse um carimbo gigante, vai imprimir por mágica, voa lá, né? Uau, falou a moça ali. Então, a folha do livro. Pulando aqui no nosso vídeo para uma gráfica um pouco mais moderna, do The Globe and Mail, que é um jornal. Olha só, a bobina aqui do papel pesa 1.300 quilos. Isso aqui que vocês estão vendo são cartuchos, né, gigantescos da máquina de impressão. Esse papel ele é especial para absorver essas tintas. Tem que passar cor por cor, quer dizer, as 4 cores primárias são impressas em papel, cada uma por vez. Tem um tratamento de temperatura que é para fixar. Vejam que a velocidade da impressão é muito grande, né? Essas rotativas hoje são ultramodernas, mas existiam rotativas lógico, não iguais a essa, claro. Mas no século XIX já havia rotativas a vapor. Então essas rotativas a vapor ajudaram muito a popularizar o jornal. O jornal The Sun, um jornal de Nova York, no século XIX, ele tinha uma tiragem de 1 milhão de exemplares por dia. Quer dizer, bate de longe o Super Notícia aqui, que acho que são 300 mil. Então terminou aqui o nosso vídeo. Tá? Vocês viram então aqui o processo de impressão, tudo muito rápido. E essa tecnologia ou esse suporte para propiciar a impressão de documentos, papéis, informações, fotografias, livros, jornais, revistas, isso cria então uma área de estudos da comunicação muito grande. E a teoria da comunicação vai focar nesse tipo de casamento entre a tecnologia e o fenômeno social que essa tecnologia provoca, né? Imagine as populações durante séculos mal sabiam ler, mal sabiam escrever, e assim no final do século XV você tem o aperfeiçoamento da impressão, a possibilidade de distribuição de livros,
Mais tarde, um pouco, 2 séculos depois, você começa a ter jornais diários, você começa a ter jornais no século XIX, pouco depois, com tiragens extraordinárias por dia, vendidos a 1 centavo, chamada Penny Press. E esse jornal todo mundo podia comprar, o estivador, o carregador de saco, a faxineira, o barão, todo mundo podia comprar o jornal, e a informação então passou a se socializar mais. Vejam bem que esses suportes de informação, eles provocam também uma revolução social, uma mudança social, ou estão junto com outras tecnologias auxiliando nessa mudança social. No caso da imprensa em particular, Marshall McLuhan, que é um teórico da comunicação canadense, já morreu em 1981, 80, se não me engano, ele desenvolveu uma hipótese que é muito interessante, dizendo que com o advento da imprensa, ou da impressão em larga escala de livros, documentos, o indivíduo passa então a aprender a ler, a ficar mais interessado na difusão do conhecimento, ele se torna então mais autodidata, ele começa a produzir a sua própria educação e desenvolver o seu próprio conhecimento a respeito do mundo, da física, da química, da literatura, das artes, da história, etc. E isso também faz com que o indivíduo se torne mais racionalista do que ele era antes, mais centrado em si. Então ele vai chamar isso de homem de Gutenberg. Mais tarde, com o advento da televisão, Marshall McLuhan então vai desenvolver outra discussão teórica, que esse mesmo homem racionalista e autodidata, lá da imprensa, ele, diante da televisão, ele se torna então, de novo, membro da grande tribo global, porque ele começa a interagir e a ver, ter relações simbólicas com pessoas do mundo inteiro. E hoje? Bom, aí temos que parar para pensar. E é justamente uma das coisas interessantes aqui da nossa aula, é que a gente vê que hoje é um momento importante para se estudar o fenômeno da comunicação, porque ele é um momento de transição dessas etapas todas aí, da oralidade, dos manuscritos, da imprensa e também do período eletrônico, da distribuição de informações através de modo eletrônico, que é o caso aqui. A invenção do rádio vai trazer o quê? Um outro dinamismo na distribuição da informação, dos pacotes de informação, através das ondas sonoras. Então, a pessoa tendo um transmissor em casa, um receptor, um rádio, ela pode ouvir, e produtores de informação podem compartilhar em tempo real e ao vivo a informação. Isso aí provocou uma revolução nos costumes, no jeito das pessoas se comunicarem no início do século XX, impressionante. Chamou muito a atenção e também trouxe muita preocupação social a respeito dessa nova tecnologia que chegava. Que, repito, apesar da controvérsia sobre quem inventou o rádio, tem até o padre Landel, que é um padre brasileiro, alguns dizem que ele que criou o rádio, que não foi o Marconi coisa nenhuma e tal. Há uma polêmica a respeito disso, mas o fato é que o rádio realmente ele tem essa força, esse poder, de portabilidade das ondas sonoras para dentro de casa. Aqui, tipicamente, acho que nos anos 40, se não me engano, está aqui uma família reunida em torno do rádio, nos anos 30, 40, nos Estados Unidos, ouvindo o rádio. Então, o rádio era o grande equipamento que ficava dentro de sala. A família se reunia geralmente à noite, ligava o rádio e ficava ali, que nem fazem com a televisão hoje, ouvindo o rádio, ouvindo o noticiário, ouvindo principalmente comerciais e também os jingles, e também os programas ao vivo. Radionovelas ficaram famosas nesse período aí de ascensão do rádio. Além dessa questão social que envolve o surgimento do novo suporte, você tem aqui então uma questão da própria organização da casa, da mesologia do ambiente,
do modo de se ouvir o rádio afeta até a construção da casa, da sala. Quer dizer, a sala tem que caber esse trambolho aqui, né? Esse trambolhão aqui que é o rádio antigo. E a família reunida em volta também cria uma nova geografia aqui para o ambiente, e que também pode ser estudada até hoje, não só para a rádio, mas para a televisão, mas para as formas de interação que as pessoas têm com os meios de comunicação. Também isso aqui pode ser um objeto de estudo, pode ser até um trabalho de conclusão de curso, pode ser uma dissertação de mestrado, é sobre modos de escuta da informação atual, né, com base nesses estudos antigos aqui. Temos aqui também o exemplo, em 1938, esse aqui é o Orson Welles, tá? Aqui não sei se essa foto é exatamente do dia que ele fez a transmissão, provavelmente não, mas ele fez aquela transmissão da Guerra dos Mundos e isso também mostrou a importância do rádio numa época, né, muito conturbada. Vocês podem pesquisar na internet que existem até as gravações originais daquele período, dessa radionovela aqui, Guerra dos Mundos, e que provocou enorme problema, né, na cidade de Nova York, um problemão muito grande, porque as pessoas realmente achavam, isso em 1938, né, que o planeta estava sendo invadido pelos marcianos. Okay? Em cima desse evento aqui, muita ideia, teoria foi desenvolvida, como nós vamos ver na próxima aula. Eu vou até usar esse evento aqui como gancho, mostrando assim, a preocupação que as pessoas tinham com o alcance e o poder do rádio. E aqui um cartazete da época, não está com uma boa qualidade de imagem, né? Um carro que está invertido, não sei se a foto é invertida ou se é um carro britânico, mas pelo tamanho do carro aqui, a imagem deve estar invertida. Esses carros enormes aqui geralmente são carros americanos, principalmente na década de 40, né? 40, 50, carros enormes. Mas aqui chama atenção, então, a portabilidade do rádio no próprio carro nos mostra aqui duas realidades que eu acho muito interessantes, né? A primeira é a informação que está à mão do indivíduo, ele está onde ele estiver, a informação vai, e como uma ampliação do sentido dele, né? Da pessoa. A pessoa tem a ampliação do sentido dela, no caso aqui o ouvir, né? Através do rádio. E o carro também, pelos estudos da sociologia, talvez seja tão importante ou mais do que a comunicação do ponto de vista de um dispositivo, de um aparato tecnológico dentro da sociedade. Porque o carro começa a mostrar às pessoas que elas podem ir e vir. Ou seja, assim como as ondas sonoras, a nossa audição, são, né, a via da informação, né, são ampliação dos nossos sentidos, essas ondas sonoras, e o rádio amplia o nosso ouvir, o carro, com a roda, amplia o nosso deslocamento. Então aqui nós temos, na minha opinião, dois fenômenos sociais significativos, baseados em dispositivos tecnológicos. O primeiro aqui é o rádio, né? E o segundo é o próprio carro, cada um tendo a sua representação social e trazendo, né, no âmbito do estudo teórico, né, da comunicação, uma outra questão que é que você, ao estudar o objeto de estudo da comunicação, você sempre vai transitar com outras áreas do conhecimento. Com a sociologia, a psicologia, a filosofia, né, a linguística, etc., etc., a história e por aí vai. Então, é quase impossível estudar o fenômeno da comunicação, o evento comunicacional, sem, né, discutir um pouco com outras áreas do conhecimento também. Aqui um exemplo um pouquinho mais moderno, né, no caso aqui é a televisão, de mesologia, né, criada pelo dispositivo novo que surge, que é a televisão. Aqui é uma televisão um pouquinho mais moderna, deve ser dos anos 70. Né? E aqui a criançada, então, vendo TV. O que a meninada hoje está vendo, nem eu sei direito. Né? Provavelmente não é bem televisão, não. Vocês aí podem me responder também.
E nós temos aqui alguns exemplos aqui de aparelhos de TV para vocês verem, por curiosidade apenas, né, a evolução dos dispositivos. Né? Antes a tela era bem menor, qualidade bem ruim, o console enorme, né? Essa TV aqui de 1939. Mal você consegue ver a imagem, né? E tal. E essa outra aqui é bem interessante, é dos anos 40, que é um trambolho aqui, é um negócio maluco. Olha só, você tem toca-disco, tem um rádio e tem a televisão aqui. Então devia ser o máximo isso aí, né? Isso aqui é o smartphone da década de 40. Você ouve música aqui, vê a televisão, não tem a telefone, né? Mas notem bem como era integrada a tecnologia ao dia a dia da pessoa. Então a pessoa tinha que ter um novo espaço dentro de casa, um móvel para receber essa tecnologia. Tá? E essa configuração, então, vai provocar nas pessoas mudanças de comportamento, mudanças de hábito, e, obviamente, também isso vai afetar a visão que elas têm do mundo, né, da realidade. Alguns teóricos da comunicação, alguns cientistas sociais gostam de falar que a televisão é uma janela para o mundo, né, e tal. Que aqui, com isso, a pessoa ampliou, através da tela, a visão que ela tem do mundo, que antes a visão que ela tinha do mundo era a janela de casa, abria a janela e olhava para a rua. E agora ela pode ver o mundo e por aí vai. A minha avó tinha um negócio parecido com esse, só não tinha televisão, mas tinha o rádio e tinha a vitrola, assim, era um móvel enorme. E isso aí deve estar valendo uma nota hoje. Tem que ver quem da família herdou esse móvel aí, que é muito bacana. Vou até procurar saber. Tiro uma foto e depois mostro para vocês. Também com a tecnologia avançando, dentro da era digital, da era eletrônica, aqui nos anos 50, os russos lançaram esse dispositivo aqui. No início não fazia coisa nenhuma, só fazia bip, que é o Sputnik, mas que chamou a atenção de todo mundo para o fato de que do espaço sideral você consegue, então, se comunicar com a Terra. E é claro que do Sputnik nós temos hoje satélites avançadíssimos em órbita, né? Em órbita geoestacionária, em volta da Terra, e todo o nosso sistema hoje de comunicação e fluxo de informação, quase todo ele, com exceção de algumas coisas que são feitas ainda por cabo, etc., dependem de satélites. Né? Se os satélites pifarem, cai telefonia celular, cai internet, cai televisão, cai rádio, cai o sistema de internet, etc., etc. Tá? Então, os satélites também são dispositivos que, ao mesmo tempo, fazem uma revolução tecnológica, mas também providenciam uma revolução social profunda. Não é que na comunicação a gente vai estudar satélite, né? Mas, assim, essa comunicação global, né? A globalização da comunicação é objeto de estudo nosso, sim, tá? Que aí tem a ver com as consequências disso tudo no âmbito do fluxo da informação. E esse fluxo da informação nos interessa aí de modo particular. E no avanço da era digital e dos dispositivos eletrônicos, está aqui o exemplo do iPhone 7, que praticamente na palma de sua mão ele pode fazer qualquer coisa. Né? Um smartphone hoje ele faz tudo. Ele fotografa, ele filma, você acessa a internet, ouve música, você faz uma série de ferramentas de comunicação que estão à sua disposição, inclusive telefonar, que é um negócio que está ficando cada vez mais antiquado. Né? Duas coisas antiquadas hoje, telefonar para o outro e mandar e-mail. Né? Está ficando pré-histórico isso tudo aí. Mas essas novas tecnologias, elas também acabam, né, principalmente tecnologia como essa aí do iPhone ou do smartphone, elas produzem uma impressionante revolução nos costumes, no modo de comunicação. Hoje, estamos quebrando a cabeça para entender esses dispositivos de comunicação e o seu impacto, a sua influência, a sua consequência no comportamento do indivíduo e também no comportamento da sociedade. Ainda estamos mensurando isso.
Muita gente está debruçada para estudar. Eu acho até que há teóricos que estão estudando esse fenômeno muito assim, encantados com a coisa. Né? Para se estudar o fenômeno, você tem que ter um distanciamento, né? do pensamento, das suas ideias, do fenômeno. Se você está muito encantado com o fenômeno, geralmente a pesquisa não vai dar muito certo, não. Tá certo? Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da tecnologia e novos estudos teóricos da comunicação mais para frente, ao final do nosso curso aqui, porque é a última parte do nosso planejamento aqui. Eu trouxe esse filme também para vocês verem aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Diminuir o som, porque ninguém merece esse barulhão todo. Mas aqui, esse é um filme ilustrando aqui o Adolf Hitler, no período da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista. E os nazistas foram talvez os primeiros a usar politicamente, de forma assim, muito organizada, a comunicação para poder disseminar, ou como eles cientistas hoje gostam de falar, nazificar a Alemanha. Né? Nazificar a Alemanha. E notem bem aqui que a câmera está sempre mostrando o Hitler. Vou até voltar aqui um pouquinho. Ó. A câmera sempre mostra o Adolf Hitler de baixo para cima, tá vendo aqui? Ó? Que é para deixar claro que ele é o tal, ele é o chefão. Ele está lá no alto, tá vendo? Então essas técnicas de enquadramento aqui começaram a ser estudadas pela equipe dele de comunicação, chefiada lá pelo ministro da propaganda, Joseph Goebbels, né? E a turma toda. Eles usavam muito recurso de filmagens. Nós temos aqui uma rara filmagem preservada do monstro aqui, né? Desse monstro, desse horror chamado Adolf Hitler. E, é claro, com a ajuda da comunicação, da informação, ele conseguiu, então, exercer poder, fascínio aqui nas multidões. Né? Os nazistas eram muito bons também para filmar grandes eventos ao ar livre. Olha a grandiosidade desse negócio, para mostrar a organização do povo alemão, a determinação. Aqui tem uns descamisados, tá vendo? Os caras estão a fim de fazer qualquer coisa pelo Hitler. Olha aqui de novo o enquadramento. O cara está lá em cima e a câmera está aqui embaixo. Raramente eles põem o Hitler ou mais baixo, que ele era baixinho. Aqui, ó, notem o seguinte, né? Todo movimento de comunicação é mão dupla. Não é só uma imposição de alguém com o outro. Tem que ter o outro respondendo e gostando. Então a população alemã, se vocês estudarem com calma o nazismo e a comunicação nazista, vocês vão ver que boa parte da população alemã deu apoio total ao movimento. Não é só por causa de sedução, de propaganda, não. É porque realmente havia um ambiente propício na época para o surgimento do nazismo e para o desenvolvimento das ideias nazistas, de recolhimento. Assim. Tem coisa aí que o nazismo fez, e que o Hitler às vezes fala, que eu fico olhando o Donald Trump falar e me lembra demais. Essa tendência de só Alemanha, né? America First, né? Mas ao mesmo tempo que havia a propaganda nazista, em 1940, Charlie Chaplin faz aqui uma cena memorável do filme O Grande Ditador, de 1940, e ele está debochando aqui, está rindo, fazendo caricatura do Adolf Hitler, querendo dominar o mundo. Então a comunicação serve também para, vamos dizer assim, construir informações, imagens, ideologias, mas pode ajudar também a desconstruir. Né? E evidentemente que o filme fez pouquíssimo sucesso na Alemanha nazista. Tá certo? Aliás, acho que nem deve ter passado lá. Mas também, se ele pudesse ser passado lá, o fato dos próprios alemães estarem muito encantados com o nazismo fariam com que o efeito, né, do filme O Grande Ditador na Alemanha não fosse muito expressivo.
Há também, então, assim, essa questão, essa relação da comunicação com a política, com a sociologia, com a organização social, também é vamos dizer assim, um caminho de estudo teórico da comunicação que pode caracterizar esse assunto como um objeto de estudo. Tá? Seria assim, a importância política da comunicação, a questão da manipulação, da persuasão, aquela coisa toda. Olha só, uma outra situação aí que causa preocupação aos cientistas sociais, professores, povo da religião, etc., é a questão da violência nos meios de comunicação, em particular cinema e televisão. Eu estudei muito isso no mestrado e no doutorado, então posso fazer até uma palestra uma hora para vocês aí sobre isso. Então, há pessoas e cientistas sociais, etc., que acham que os meios de comunicação têm um conteúdo violento muito grande, muito excessivo, e isso pode provocar nas pessoas assim respostas de uma certa maneira indesejáveis. Vou dar um exemplo. A pessoa pode começar a assistir muito esse tipo de cena e, dependendo da maneira como ela interage com a informação, ela pode passar a achar que tudo isso aqui é muito comum, normal. Né? Isso é comum, isso é normal, a pessoa dá um tiro na outra, bate e tal, de tanta violência que ela vê nos meios de comunicação. E se você fizer um mapeamento assim honesto, você vai ver que esse conteúdo violento é bem grande, principalmente na televisão, né? na TV a cabo, né? E também em jornais, no rádio. Se você ligar a Rádio Tatiaia à tarde, é só polícia, bandido, crime e por aí vai. Então há muita reclamação em torno dessa questão que levou os cientistas sociais a estudarem a comunicação em cima dessa abordagem ou desse aspecto, que seria como que a mídia, em particular a televisão e os meios de comunicação, podem, através de cenas de violência, como essa aqui, provocar algum tipo de comportamento indesejável das pessoas, ou dar um resultado indesejável. Então, esse aqui é um foco, né, bastante interessante de estudo. É um objeto de estudo, que é a mídia e a violência. Um outro objeto de estudo, também há muita reclamação sobre isso. Não é a reclamação com esse artista aqui, não, coitado, esqueci o nome dele. Esqueci, você está com ele na ponta da língua aí. Mas assim, é o excesso de sensacionalismo, de besteirada nos meios de comunicação. Então tem gente que coça a cabeça, teórico, cientista social, e começa a reclamar desde muito tempo, né? Não é de hoje, reclamando do caráter estético e cultural da mídia, reclamando da produção cultural, dessa qualidade do produto cultural, reclamando da indústria cultural, reclamando do resultado disso tudo, do ponto de vista social, político, estético, cultural, etc., e reclamam, dizendo, inclusive, que esse monte de besteira constante, principalmente na televisão, aí, na internet, pode provocar um rebaixamento cultural e estético. Isso aí dá uma discussão imensa. Você pode até fazer uma tese de doutorado sobre isso aí, o pau vai quebrar, tá certo? Tem gente que concorda, tem gente que discorda. O importante é que é um fenômeno que chama a atenção, o sensacionalismo, né? O uso do sensacionalismo. Por exemplo, aqui, olha, como o programa Cidade Alerta. Aqui. Realmente é sensacionalismo puro. Né? Eles pegam um crime, uma situação e exploram até, usando uma técnica milenar que é contar história. Né? Então a TV e principalmente a internet, o cinema, o rádio, né? ou qualquer meio de comunicação de larga difusão, no fundo, é um grande contador de histórias, né? Ou storyteller. Você tem que ter uma situação, uma informação, né, para contar uma história, um gancho para contar a história. E isso é muito explorado, principalmente pela televisão, não só a brasileira, mas televisão em várias partes do mundo. Em alguns lugares mais, outros lugares menos, que é a realidade ampliada aqui, né, da violência na sociedade. Às vezes a sociedade nem é tão violenta assim como se mostra na TV. Ela pode ser até menos violenta.
Mas a impressão que passa é que ela que nós estamos vivendo aqui numa guerra. Em alguns aspectos, sim, mas há muito exagero nisso aí. Outros vão reclamar também do excesso de vigilância um do outro, do olhar, da curiosidade, da proliferação de programas chamados reality shows. Né? A TV a cabo, acho que até vou escrever um artigo aí qualquer hora sobre esses reality shows, mas os reality shows sustentam boa parte da programação da TV a cabo, basta você dar uma conferida rápida. Esse programa, esse Big Brother Brasil aqui, não sei que edição que ele está, mas já, na minha opinião, já deu o que tinha que dar, porém, as pessoas são muito curiosas a respeito do que está se passando com o outro. Né? E é por isso, então, que o Big Brother Brasil entra ano, sai ano, ele permanece com grande audiência. Tá? E pasmem vocês, o Big Brother Brasil ele é gerido pelo Departamento de Jornalismo da Rede Globo. Então, até agora eu estou tentando achar o que o Big Brother tem a ver com jornalismo, a não ser fofoca, né? Fofoca um do outro aí. Também há bastante reclamação do uso abusivo do corpo, né? Tanto de homens quanto de mulheres, a exposição do corpo na mídia, aquele negócio todo e tal, exacerbando ou ampliando demais a sensualidade, a sexualidade, e que isso poderia ser uma coisa ruim. Né? Eu não acho que seja nem ruim nem bom, isso vai depender do que você está fazendo com essa informação. Esse caso aqui, eu não sei nem se está vendendo cueca, luva, ou se está vendendo esse negócio aqui que é para soprar folha no jardim, parece que é. Né? Então, ok. E aqui, essa foto da moça aqui, um bumbum de fora, bem típica mesmo dos nossos tempos de superexposição do corpo. Então, você pode achar teórico aí questionando isso, o uso excessivo da sensualidade. Alguns acredito até que feministas podem questionar esse tipo de imagem que aqui está da moça, da mulher usando o corpo dela como objeto, né? E outras coisas também. De toda maneira, vão dentro daquele princípio. Né? Você é que vai, ao longo dos seus estudos, criar uma opinião sobre isso, tomara que ela seja embasada em fatos, tá? Que ela seja baseada em estudos, e não apenas em algo senso comum. Né? Então, há teóricos preocupados com a superexposição do corpo, tanto do homem e da mulher, na publicidade, no cinema, na novela, não sei aonde, tal. Tá? Bom, e também, é claro, os políticos, por exemplo, reclamam horrores dos meios de comunicação, dizendo que os meios de comunicação não são muito sociáveis a eles, porque fica descendo o pau, baixando o pau no Congresso. A visão que se tem hoje do Congresso é que o Congresso só tem criminoso. Não digo que seja isso, mas aqui boa parte desse pessoal aqui podia estar em cana, principalmente aqui, ó, que está na mesa aqui, que acho que é o Renan, esse é um candidato, né? Mas também os políticos reclamam horrores dos meios de comunicação, reclamam que os meios de comunicação são muito tendenciosos e por aí vai, né? Por outro lado, a sociedade aí reclama também da imprensa como sendo golpista, como sendo isso ou aquilo, né? Como sendo instrumento do capitalismo, instrumento de elites dominantes. Você vai ter gente aqui pensando sobre isso. Há um ataque indiscriminado contra a imprensa, muito claro, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil. Reclamações, justamente porque a imprensa lida com uma informação que às vezes, né, vai mexer na área política e econômica. E isso aí pode caracterizar que essa mesma imprensa esteja envolvida ou atrelada a determinado partido político ou linha econômica, em detrimento de outro. Né? Aqui outro desenho muito interessante, típico mesmo, aqui, ó,
Puseram aqui o jornal o Globo, a Veja, a Folha de São Paulo, e aqui o sujeito com se não me engano, isso aqui é do integralismo, né? Que era um movimento aqui no Brasil pró-fascismo, né? Nos anos 30, 40, e aqui a cabeça do sujeito é um vaso. Então essa é uma percepção recorrente de que a imprensa, os meios de comunicação, alimentam no indivíduo o pior dele, né? E é claro que isso também é objeto de estudo. É possível estudar a imprensa dentro da questão ideológica, da questão dela ser um instrumento do Estado ou do poder, né, constituído. Mas essas reclamações são de esquerda e de direita. O Donald Trump, recentemente, na sua eleição, uma das primeiras coisas que ele fez ao tomar posse, não só ele, mas também o seu porta-voz, é descer o malho e o cacete na imprensa, dizendo que a imprensa é venal, é isso e aquilo. Quase o mesmo discurso, só falta pôr ali fazer a tradução ali das imagens para o inglês, que vai servir perfeitamente aqui na visão do Trump, que não é uma visão isolada lá nos Estados Unidos. Tem muita gente que acha que realmente a imprensa é um horror para os políticos lá e tal, né? E é interessante que aqui nessa imagem tem um microfone da Fox News, que é realmente uma emissora que os democratas reclamam muito dela, como sendo muito republicana, e aqui o nosso amigo Donald Trump reclamando da imprensa e falando diretamente no microfone, quase que republicano. Isso é muito engraçado. E o papel da imprensa, a função da imprensa na sociedade, a relação dela com os políticos, a imprensa como fonte, o questionamento dessas fontes que a imprensa obtém, né? Tudo isso pode ser um objeto de estudo, pode ser foco de estudos na teoria da comunicação. E aqui também é outro cartaz típico, né, de golpe, né, de televisão, rede golpe de televisão. O povo na rua aqui, isso aqui é um lugar que eu conheço bem, que é debaixo do MASP, né, na Avenida Paulista, um lugar propício a essas grandes organizações, ali cabe muita gente daquele vão. Mas também, se você prestar atenção no dia a dia, o povo não sai de frente da Rede Globo. Isso é impressionante. Você vai a um consultório médico, um banco, ou qualquer lugar, tem uma TV, está ligado na Globo. Isso chega a ser até irritante, porque eu, por exemplo, detesto assistir TV aberta, né? Eu, pessoalmente, acho a TV aberta um horror, com exceção de alguns telejornais que eu gosto de assistir. Aquele que é de informação, eu procuro assistir. Mas do mesmo jeito que tem um pessoal reclamando aqui da Rede Globo Televisão, provavelmente o próprio camarada que está pendurando, levantando cartaz, ele não assiste também. Assiste, tal. Né? Então tem muita lenha para queimar aí, muito pano para manga, muita discussão que tem a ver com a política, com a ciência social e o objeto de estudo em particular. Né? Aqui no caso, a própria Rede Globo pode ser um objeto de estudo. Alguém pode eleger a história da Globo e as relações da Globo com o poder, as relações da Globo com o poder político ao longo dos últimos décadas aí que ela existe. A própria Globo pode ser objeto de estudo também. A Globo, por exemplo, pode ser objeto de estudo não só nessa questão política, mas no fato dela ter modernizado a programação da TV no Brasil, porque ela adotou, nos anos 70, estudos de audiência. Foi a primeira a fazer isso aqui no Brasil. Agora, há uma outra maneira de você pensar a questão do objeto de estudo, né? O que se estuda em comunicação através do próprio modelo de comunicação ou modelo de processo de comunicação, que geralmente a maioria desses modelos começa com a fonte, né? A codificação da informação, que se transforma numa mensagem, que hospeda esse código, né? Que é distribuído através de um meio, de um canal, de um suporte, e que depois deve ser decodificado, desconstruído, desmontado pelas próprias pessoas que fazem parte desse processo que aqui está. Que ele está longe de ser linear. Aqui está parecendo que ele é linear, mas não é.
não é linear. A fonte pode disparar e codificar uma mensagem através de um meio, mas aqui ninguém entender coisa nenhuma, que na parte das respostas da decodificação, a pessoa está sem entender, ela não tem acesso ao código. Então, na hora dela decodificar, tem problema. Então, isso tudo aqui são objetos de estudo da comunicação. Você tem aqui o estudo das fontes, né? Por exemplo, estudar a Rede Globo é tipicamente um estudo de fontes, né? Você tem a codificação, que é a escolha dos códigos. Há uma série de possibilidades de se estudar código que geram mensagens, né? Marshall McLuhan, por exemplo, estudou muito os meios de comunicação. Tá? E aqui Stuart Hall ficou muito ocupado com os processos de encode e decode, quer dizer, ou seja, codificação, decodificação. E as respostas também, que é uma área que eu adoro estudar, que é como que as pessoas reagem à comunicação, é objeto de estudo da comunicação também. Bom, vamos colocar essa linha, né, de processo de comunicação numa linha do tempo, né? Linha do tempo, num modelo linear. Então você tem aqui uma fonte que diz alguma coisa através de um meio para alguém, né? Parece que é linear, mas se você for olhar com calma, não é. Por quê? No meio do processo você tem interferências que vão alterar a mensagem e, consequentemente, o processo de decodificação. Alguns chamam de ruído, né? Outros vão chamar isso aqui de condições intervenientes ou variáveis intervenientes. Pode ser, por exemplo, o estado emocional da pessoa, a visão política da pessoa, a expectativa que ela tem em relação à fonte, ou à mensagem, ou ao meio, né? Por exemplo, você coloca na mesma sala duas pessoas, uma que adora ficar vendo a Rede Globo, elogia demais as novelas, e o outro que acha que a Globo é golpista. Obviamente que essas atitudes vão interferir no processo. Tá? A idade costuma interferir, o gênero, o status econômico, o grau de instrução. Já falei aqui da questão emocional, motivacional, atitudinal. Todos esses elementos são concorrentes, né, com o processo de comunicação. Eles vão alterar o processo. Principalmente se eu entender que a comunicação ela não funciona de forma isolada. O estímulo comunicacional sozinho não é responsável pela resposta. Tem uma série de fatores, como esses que nós vimos aqui na animação, né, que ficam interferindo aqui no processo, alterando o processo e, às vezes, dificultando o processo de comunicação. Okay? Vamos estudar isso depois mais a fundo. Tá? Eu estou só aqui explicando isso do ponto de vista do objeto. E deixo aqui uma primeira tarefa para vocês. Já estamos encaminhando para o fim da nossa videoaula. Um desafio aqui para vocês pensarem, ficarem refletindo depois sobre como que fontes, mensagens, respostas, codificação, e-mails, né, interagem entre elas para produzir, né, a comunicação e o objeto de estudo da comunicação. Pensem em possíveis objetos de estudo da comunicação relacionados com fontes, com a mensagem, com as respostas, codificação, decodificação, meios e por aí vai. Então, essa é uma primeira tarefa que eu vou pedir para vocês, inclusive para fazer isso tomando nota, tá? Fazendo anotação. E, encerrando totalmente aqui, queria deixar no nosso momento aqui de reflexão uma pergunta que pode ser que muita gente não vai gostar ou vai achar estranho. Que tipo de planejamento você tem para a sua carreira, a sua vida profissional nos próximos 10 anos? O que você tem planejado a respeito disso? Queria que você pensasse um pouco sobre isso, porque eu não consigo pensar em educação apenas com a aula, mas também com o amadurecimento do aluno
e com a perspectiva que esse aluno tem também, ou o grupo de alunos cria para as suas próprias vidas profissionais e existenciais, né? Praticamente assim, o tempo vai passando e vira uma espécie de contagem regressiva ou progressiva para as nossas vidas, né? Eu digo isso porque num determinado momento da minha vida eu peguei e fiz um plano de 10 anos do que eu devia fazer. Era um momento que eu estava questionando muito as coisas que eu fazia. Tinha terminado a graduação e eu pensei, o que vai ser de mim? Né? O que eu vou ser quando eu crescer, daqui para frente? Aí me veio a ideia de fazer um planejamento dos próximos 10 anos. Né? O que eu poderia fazer? E é claro que com isso eu comecei a fazer um registro, fazer uma timeline, né? Assim, até o ano tal, vou fazer isso, vou fazer tal. Eu incluí nisso, por exemplo, o mestrado e o doutorado. E essas decisões ao longo do tempo, né? Esse esforço de registro e de fazer algo mais organizado me ajudou bastante. Eu espero que essa informação possa ser útil para você também. E, é claro, faça um checklist, né? Faça uma listagem das coisas que você vai conquistando. Então, quem tem metas, tem objetivos, né? Consegue se organizar. Quem vai levando a vida assim de qualquer maneira, né? Cantando "Deixa a vida me levar" o dia inteiro, pode ter problemas, né? Pode ter problemas. Não sou contra isso, não. Eu estou só dizendo que se você puder se organizar, avaliar, repensar o seu planejamento de vida, isso aí não vai te atrapalhar, vai só te ajudar. Tá? Para quê? Para que a vida não seja um constante rearranjo, né? Como um cubo mágico para tentar encontrar uma solução. Quanto antes anteciparmos os movimentos, melhor. Né? Para antecipar os movimentos, nós temos que nos auto-organizar e permitir que as nossas vidas tenham um mínimo de organização e planejamento também. Bom, pessoal, por enquanto é essa aqui. Tá? Nós nos vemos na próxima aula. Conto com você. Espero que você esteja animado e motivado, como eu estou, para aprender. E não só para aprender, mas para aprender através do autoconhecimento, tá? De si mesmo e também do processo da comunicação e do processo de como as coisas funcionam no dia a dia. Um abraço para você.